Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos para a sua vida. Estamos aqui para meditarmos na porção semanal. Essa semana nós estamos na porção de Vaishlar, que quer dizer e enviou, a Parashá que vai falar a respeito do encontro de Esaú e Jacó. E nós temos uma parashá muito rica para nos ensinar cada dia mais. Cada parashá tem a sua riqueza, tem a sua forma de abençoar as nossas vidas. Nessa semana, a parashá está no livro de Gênesis, Gênesis 32 e 3, até o capítulo 36 e o verso 43. Quero convidar você que conhece o nosso canal, que assiste as nossas ministrações, a se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo. Nós temos no nosso canal uma playlist chamada Conexão Diária, que todos os dias às 6 horas da manhã nós colocamos uma meditação breve de 2-3 minutos para que você comece o seu dia já abençoado, sendo impactado pela palavra de Deus. Então se inscreva lá, aquelas pessoas que você gosta, que precisam receber uma palavra, você pode indicar o nosso canal para ela e com certeza ela vai ser abençoada. Eu quero ler alguns versículos dessa parashá, que diz assim a partir do verso 3 do capítulo 32 de Gênesis. Então enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, ao campo de Edom. Ordenou-lhes: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: com Labão morei como peregrino e com ele fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, e mando comunicar isso a meu senhor, a fim de achar eu graças aos seus olhos. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos ter com teu irmão Esaú, e também está ele em caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Jacó teve muito medo e perturbou-se. Dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e os bois e os camelos. Amados, eu diria que um ponto extremamente importante para nós meditarmos a respeito da parashá dessa semana, dessa porção semanal, é a questão de nós termos em determinados momentos da vida nos encontrarmos com situações que ficaram pendentes lá no passado. Muitas vezes nós pegamos problemas, nós pegamos situações e empurramos ela para debaixo do tapete na expectativa de que isso seja esquecido, de que isso seja deixado para trás. E muitas vezes isto, ao não ser resolvido, vai justamente ter o efeito contrário. Independente, amados, do que nós deixamos para trás, nós temos que ter a consciência de que Deus, como Ele é um ser justo, e a justiça faz parte da essência do Eterno, Ele quer que nós resolvamos as nossas pendências que nós deixamos para trás. Há mais de 20 anos atrás, o Jacó saiu de Canaã em direção a Padã Arã, na expectativa de arrumar uma esposa, de casar, de ter filhos, de prosperar, mas ele tinha deixado aqui em Canaã um irmão irado, um irmão que as últimas palavras que o Jacó ouviu da parte dele foi: o dia que o pai morrer eu te mato. E essa situação, apesar do Jacó estar seguindo uma orientação dos seus pais, obedecendo os seus pais, ainda assim, essa situação, ela ficou pendente lá atrás para o Jacó. E agora, Deus, o próprio Deus, falou para o Jacó o seguinte: Jacó, é hora de você voltar para Canaã.
Talvez quando Jacó ouviu isso, é hora de voltar para Canaã, deu um frio na espinha do Jacó. Por quê? Porque ele sabe que lá em Canaã, ali do lado de Canaã, no Monte Seir, na terra de Edom, tem um ser lá que está há 20 anos, irmãos, desejoso de ter uma vingança contra o Jacó. Ele sabe que ele vai ter que lidar com uma pessoa que é perversa, que é má, uma pessoa que é cheia de artimanhas, de coisas, que quer... A espada faz parte da sua vida. E que ele está há 20 anos desejoso de executar uma vingança contra o Jacó. Jacó lembra que ele pegou a bênção que o pai, a princípio, gostaria de ter dado para o irmão. Apesar dessa bênção já ter sido prometida para o Jacó pelo próprio Deus. Mas ele usou de artimanhas, de artifícios, para que ele fosse abençoado no lugar do irmão. Então, meus amados, agora ele sabe que ele vai ter que reviver o que ele fugiu. E muitas vezes na nossa vida nós não queremos ter a condição de entender que situações vão se repetir na nossa vida e não é uma punição, não é para nós passarmos vergonha novamente, não é para nós cairmos novamente. Ela vai se mostrar novamente diante de nós para que nós possamos definitivamente vencê-la. Existem situações que nós hoje não estamos prontos para lidar com ela da maneira correta. E aí o que nós fazemos? Deixamos para lá. Não a aceitamos. Escondemos ela. Jacó, nessa passagem aqui, ele vai ter uma coisa que está intimamente ligada a esse medo de lidar com as situações, com as circunstâncias. E qual é esse medo? Qual é a circunstância que o Jacó vai conviver? Ele vai esconder a sua filha Diná quando ele encontrar com Esaú. E depois que ele esconde a filha Diná, ele vai ter problemas. Ele vai ter problemas com a sua filha Diná em Xerém. Olha que coisa abismada. Ele esconde a filha e lá na frente ele tem problema com a filha em Xerém. Então, amados, nós precisamos buscar diante de Deus uma sabedoria, um conhecimento para lidar com todas as circunstâncias que a vida nos exigir que nós devamos enfrentar. Jacó deixou uma situação com seu irmão. Passaram-se 20 anos. E agora ele vai ter que lidar novamente com a mesma situação. O irmão que ele não quis confrontar lá atrás, ele vai ter que confrontar agora. Deus, ele tem o interesse que eu não fique cheio de pendências na minha vida. A minha vida, ela é a grande oportunidade que eu tenho para não morrer com um monte de pendências. Eu tenho durante a minha vida as oportunidades dadas por Deus para que eu resolva os problemas que eu tenha comigo mesmo ou com as outras pessoas. Às vezes nós falamos assim, olha, fulano para mim morreu, cicrano morreu, tal situação para mim morreu, mas não morreu de verdade. Porque quando você diz que morreu determinada situação, na verdade você está querendo jogar terra em cima, você está querendo enterrar. Ele não morreu, ele está vivo, você está querendo matar uma situação, mas ela não está morta. Ela precisa ser resolvida. Muitas vezes eu preciso voltar lá para os braços da minha mãe e pedir perdão. Muitas vezes eu preciso ir lá nos braços do meu pai e pedir perdão. Muitas vezes eu preciso ir lá nos braços do meu filho e pedir perdão. Muitas vezes eu preciso ir atrás daquele meu amigo e pedir perdão.
atrás daquela pessoa e pedir perdão. Por quê? Porque esse é o interesse que Deus tem para comigo e para com você. Que nós possamos resolver aquilo que ficou amarrado lá atrás. Puxa, isso aqui ficou nebuloso. Não é para ficar nebuloso. É para resolver. Jacó viveu 20 anos, quilômetros de distância do seu irmão Esaú. Mas agora ele tem que lidar com a situação novamente. Ele tem que lidar com o problema novamente. Ele tem que lidar com aquilo que ele deixou pendente lá atrás. Então, amados, muitas vezes a nossa vida, e eu sempre falo isso, né? Que a nossa vida ela é um ciclo. E esse ciclo, ele vive se repetindo. Quando a gente olha a estrutura da nossa vida, é ciclos que se repetem. São ciclos diários, ciclos semanais, ciclos mensais, ciclos anuais. E eles estão sempre se repetindo. E nessas repetições, várias vezes eu tenho que lidar com a mesma situação. Às vezes a situação ela vem com roupagem diferente. Por exemplo, eu tive um problema com o meu vizinho Manuel. Olha, eu fui lá, tive uma desavença com o meu vizinho Manuel e esse vizinho falou coisas, eu falei coisas e a gente se afastou, não nos falamos mais, não nos conversamos, não nos acertamos. Maravilha. O Manuel viajou, foi embora, foi para longe, não sei o quê. Aí veio morar lá o José, do lado da minha casa. E eu vou ter de novo problemas com o José. O mesmo tipo de problema que eu tive com o Manuel. O que isso significa? São ciclos que precisam ser resolvidos. Muitas vezes, Deus está querendo despertar em mim qualidades que eu preciso ter para que, através dessas qualidades, eu possa ser mais abençoado. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Falando nessa linha de conflito, muitas vezes Deus quer que eu exerça um papel de liderança. Deus quer que eu tenha um papel de líder, seja numa comunidade, seja num trabalho, seja onde for. Deus quer que eu tenha uma posição de liderança. E qual é a principal característica de um líder? É ele saber enfrentar problemas. Então Deus coloca situações onde eu devo mostrar a minha liderança, desenvolver a minha liderança, e através desse desenvolvimento, eu, quando precisar dessa qualidade, eu estou pronto para exercê-la. Veja um exemplo simples que tem na Bíblia. O José. O José ele foi eleito como líder pelo seu pai. O seu pai falou, olha, esse é o meu filho, deu uma túnica especial para ele, cuidou dele de uma forma toda especial. Maravilha. Só que, lá na frente, Deus colocou ele como escravo. E como escravo, ele começou a se mostrar um grande líder, porque ele começou a liderar os outros. E o seu patrão, o Potifar, olhou e falou, esse camarada aí vai ser o rei da minha casa, porque ele tem qualidade para isso. Depois ele é levado para a prisão. E dentro da prisão ele exerce um papel de liderança fundamental, a ponto do guarda, o chefe da prisão, colocá-lo como líder na prisão. Quando aparece lá no faraó, olha, ninguém consegue resolver. A princípio ele foi para resolver um dilema do sonho do faraó. Mas quando ele resolve o dilema do problema que o faraó tem, a Bíblia diz que o faraó olha e fala, ele não só dá a solução do problema, ele não fala só a interpretação do sonho. Ele fala, olha faraó, o sonho quer dizer isso, isso e isso. Se eu fosse o senhor, eu fazia o seguinte, faz celeiro, junta comida nos 7 anos de fartura. Quando ele termina de falar, o faraó olha e fala, porventura haveria alguém em que nós identificaríamos a presença de Deus, o Espírito de Deus sobre ele, mais do que esse moço? Então, amados, muitas vezes eu estou fugindo de situações que na verdade Deus quer que eu vença essas situações. O Jacó precisava agora se posicionar como uma pessoa abençoada por Deus diante do seu irmão.
E para isso, ele começa a usar de diversas estratégias. A primeira estratégia que ele vai encontrar, que ele vai usar, é mandar mensageiros, mandar anjos, mandar pessoas com a finalidade de falar com Esaú. E quando a Bíblia diz que ele mandou anjos, amados, ele já está mostrando para o Esaú o seguinte: olha, eu antes de resolver as coisas da forma humana, eu procuro resolver da forma espiritual. Eu estou mandando para você coisas espirituais, para que você trate de forma espiritual qualquer coisa que a gente tenha que se consertar. A segunda estratégia dele, ele mostra para o seu irmão Esaú que ele viveu com Labão. Eu morei com Labão. E quando ele diz que ele morou com Labão, tem duas características importantes. A primeira, o Labão era perverso. Eu não me tornei perverso. A segunda, Deus me abençoou mesmo morando no meio do perverso. Então, é como se ele dissesse para o Esaú: se você quiser ser perverso comigo, seja, só que eu não vou ser perverso com você. Segunda coisa, Deus vai me abençoar mesmo você sendo perverso comigo. Então, amados, ele vai usando essas estratégias. Qual é a próxima? Ele diz o seguinte: ó, eu tenho boi, eu tenho jumento, eu tenho rebanho, servos e servas. Humanamente, eu sou igual a você. De certa forma, e ele sabe, Jacó sabe, Esaú também sabe, que Deus pode fazer qualquer coisa. O avô deles, o Abraão, venceu 5 reis com 318 homens que tinham na sua casa. Então ele sabe que se entrar numa batalha com Jacó, Deus vai abençoar e ajudar Jacó. Não adianta ele ter 400 homens armados. Não adianta ele ser valente, guerreiro, lutador e não sei o que lá mais. Ele vai ser vencido, porque Deus vai abençoar o Jacó. Então, qual é a próxima? Ele vai dividir as pessoas, o rebanho, tudo que ele tem. Antes de dividir, ele manda na frente dele, ele manda presentes. São coisas, irmãos, que nós precisamos colocar em práticas na nossa vida. Muitas vezes você tem lá um problema com o teu parente e se você fizer um café com bolo, resolve. Se você fizer lá um almoço e chamar ele, resolve. Às vezes, as pessoas estão apenas esperando que nós enviemos um sinal de paz. E esse sinal de paz vai resolver a situação. Quando Deus coloca lá o Manuel de volta para morar perto de mim, eu não devo entender que é luta, é guerra. Não, eu devo entender que Deus está querendo que eu resolva o problema que eu tiver com o Manuel. Deus quer que eu resolva o problema que eu tive com aquela pessoa. Muitas vezes as situações vão ficar voltando. E nós, a primeira atitude que nós temos quando nós vemos uma situação retornar para nós, sabe qual é? É a de escantearmos a situação. Pormos ela para o lado, pormos ela para trás. E isso não é bom. Deus quer que nós resolvamos as nossas questões. Jacó demorou 20 anos. Mas, amados, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Quando eu quero fazer aquilo que é certo, quando você quer fazer aquilo que é certo, o céu começa a trabalhar ao nosso favor. Quando eu desejo que eu vou mudar de atitude na minha vida e eu vou começar a fazer o que é correto, sabe o que vai acontecer? O céu vai trabalhar ao meu favor. Esses anjos foram lá falar com Esaú e voltaram e disseram: olha, ele está vindo com 400 homens, mas nós vamos ficar aqui com você. O Jacó divide, manda presentes, divide, mas os anjos continuam com Jacó. E a Bíblia diz que ele passa pelo vale de Jaboque, ele passa a sua família, passa tudo que tem, e quando ele volta ele fica sozinho e ele luta com um anjo a noite toda. Irmãos, nós não temos noção
do que o céu quer fazer para que nós possamos ter vitória. Nós não temos noção do que o céu está disposto a fazer por nós para nós termos vitória. Você deve sempre estar pronto para resolver, porque Deus vai te dar a estratégia. Deus vai te dar a condição, Deus vai te dar a ideia certa, Deus vai te dar a atitude correta. Você vai tomar e as pessoas vão ficar maravilhadas. A pessoa que lá atrás te odiou, que te disse que te odiava, que não queria saber de você, agora ela vai vir com o coração aberto. Por quê? Porque o céu entra em ação quando nós queremos fazer o que é certo. Então, eu quero convidar você a meditar sobre isso. O que é? Qual é o ponto da sua vida que Deus está querendo que você corrija? Que Deus está querendo que você coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o Jacó, ele vai usando tudo o que ele pode. Ele dá presente, ele envia anjos, ele divide a sua família em 2 grupos. No último grupo fica as suas esposas e os seus filhos. Primeiro ele coloca os filhos das servas, depois ele coloca a Léia, depois ele põe a Raquel. Mas antes que o Jacó pusesse a sua família na frente de Esaú, ele vai na frente. Sabe o que significa isso? Ninguém vai resolver as coisas para você. Aquilo que Deus quer que você resolva, é você que tem que resolver. Aquilo que Deus quer que você ponha em ordem, não vai ter outra pessoa para colocar em ordem. Tem que ser você. Então, eu quero dizer para você o seguinte, meu querido. Presta atenção nas coisas que acontecem ao seu redor. Puxa vida, isso aqui tá repetindo demais. Para pensar sobre isso. É sinal que Deus tem urgência que você corrija isso. Jacó, ele está enfrentando 2 problemas familiares seguidos. E depois, ainda nessa porção, ele vai enfrentar mais 2 problemas. Ele enfrenta um problema com o sogro. E o céu ajuda ele a resolver o problema com o sogro. A Bíblia diz, na porção da semana passada, que o Labão veio irado, porque o Jacó tinha fugido das suas terras. E quando ele chega perto do Jacó irado, cheio de ira, o Senhor se aparece a Labão e diz, Labão, você não vai fazer nada. Você não vai nem falar bem nem mal do Jacó. Agora ele está enfrentando um problema com o seu irmão. Olha, ele está enfrentando um problema com o seu irmão, que já tem mais de 20 anos de duração esse problema. Depois que ele resolveu o problema com o seu irmão Esaú, ele vai ter um problema com a sua filha Diná. E junto com o problema da sua filha, ele vai ter um problema com Simeão e Levi, que foram lá e passaram toda uma cidade ao fio da espada. E depois disso, vai morrer Raquel, e aí vai ter um episódio de Rúben e a sua concubina Bilhá, que eu não vou comentar sobre isso, porque levaria tempo para eu poder explicar essa questão de Reuven e Bilhá. Não é o que a gente pensa a priori, mas veja que são problemas que vão aparecendo que o Jacó precisa resolver. Deus quer que nós enfrentemos. Muitas vezes o pai não tem coragem de repreender o filho, não tem coragem de falar com o filho, não tem coragem de colocar o filho na posição em que precisa ser colocado. Não tem coragem de colocar a esposa, dizer para a esposa o que está lhe incomodando. A esposa não fala para o esposo. E essas coisas vão aumentando os nossos problemas.
aumentando as nossas dores, aumentando as nossas dificuldades. E esse não é o interesse de Deus. Esse não é o plano principal de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós tenhamos uma vida leve. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós precisamos ter essa leveza na alma. E quando nós aprendemos, não é ser grosseiro, irmãos. Veja que Jacó não está xingando o irmão dele. Quando o Esaú aparece, já no campo de vista do Jacó, eles vão se encontrar, a Bíblia diz que o Jacó se encurva 7 vezes na direção de Esaú. Se o Esaú vinha fervendo de ódio pelo irmão, quando ele vê o irmão 7 vezes, o irmão que, de certa forma, poderia ser quem exigisse que o Esaú se curvasse diante dele. Por quê? Porque eu sou um abençoado. O Eterno me abençoou. Não. Sabe o que ele faz? Ele pega e se curva 7 vezes com o rosto em terra em direção ao seu irmão. E a Bíblia diz que quando Jacó toma essa atitude, o seu irmão vem correndo e se abraça com Jacó. E quando eles se abraçam, e aí é o mais lindo, a Bíblia diz que os dois começam a chorar. Lembra que eu falei para você que o céu vai trabalhar ao teu favor? Quem sabe tem uma pessoa aí agora que Deus tocou no teu coração de você mandar um WhatsApp para ele, dizendo assim: olha, tô com saudade de você. Tô com vontade de te dar um abraço. Tô com vontade de te ver novamente. Tô com vontade de tomar um café com você. Deus quer que nós possamos resolver as nossas pendências. E ao resolvermos as nossas pendências, Deus vai colocar todo o céu para trabalhar ao nosso favor. As circunstâncias vão voltar a aparecer. E aí quando eu resolver, sabe o que vai acontecer? Eu resolvi, elas não se repetem mais. Elas se repetem até que eu as resolva. E quando eu verdadeiramente resolvo, sabe o que acontece? Elas somem, desaparecem. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Vamos ver, rever, analisar todas as circunstâncias que nós precisamos tratar na nossa vida. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Shavua Tov, uma boa semana para você. Que Deus te abençoe grandiosamente. É o que deseja o canal Berahot. Você que sempre está nos acompanhando, ou que é a primeira vez que nos acompanha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e faça com que você ajude-nos a espalharmos a palavra de Deus. Existem 2 versículos da Bíblia que eu penso muito sobre eles. Um é Isaías 6:3, quando os serafins estão dizendo que a terra está cheia da glória do Senhor. E o outro está lá em Abacuque 2:14, que diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Nesses últimos dias, o que nós mais precisamos não é saber que a terra está cheia da glória, é conhecermos a glória do Senhor. E isso vem através da palavra de Deus. Então espalhe esse canal, espalhe os nossos vídeos entre as pessoas que você conhece, para que nós possamos fazer com que a terra tenha conhecimento da glória do Senhor. Shavua Tov, uma boa semana para todos vocês.